Prazer, eu me chamo Gerson, eu estou gravando esse vídeo para quem tem interesse, né, em receber o Espírito Santo, né, o Espírito de Jesus, né? Então eu vou estar lendo alguns versículos da Bíblia. João 14, versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porquanto não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, esse Espírito não é para o mundo, mas é para aqueles que o buscam, né? Que buscam o Senhor Jesus. E de que maneira o buscam? Buscam guardando os seus mandamentos. Então a recomendação do Senhor Jesus é simples, né? Me obedeça, né? Que você vai receber o Espírito Santo. E aí procurando justamente a obediência a quê? É o que o Senhor Jesus falou. Então eu estou lendo aqui o início do Evangelho de Mateus, né? Genealogia de Jesus Cristo. Cada um, né, que está ouvindo, né, eu não sei, pode ser que já saiba algumas coisas da Bíblia. Então, se quer receber o Espírito Santo, é importante praticarmos essas coisas. Um livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, né? Urias, no caso, foi um soldado que, não sei se propriamente na colocação de soldado, né? Mas que foi para a guerra, né? Porque Davi tinha se deitado com a sua mulher e ele, né, mandou esse soldado para a guerra para morrer na guerra, né? E tomou a mulher de Urias, né? Salomão então nasceu dessa mulher. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e a Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias,
Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, né? Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, Salvador do mundo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, né? Desde Davi até a deportação, 14, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nascimento de Jesus Cristo. O interessante é que o Senhor Jesus, ele é contado, né, a sua geração por José, né, e não por Maria, né? Deixa eu ver se aqui embaixo fica mais claro isso. Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido, né, do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, né? E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho
de Davi. Filho de Davi. Então, o filho de Davi era José, não sei se Maria também, de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então quer dizer, esse é o Senhor Jesus, né? Ele não era simplesmente um homem, mas ele era o próprio Deus. E há um só Deus. Ele era esse Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus, né? Então, até aqui se percebe que a única descendência que foi contada é em José, né? Terminou em José, não fala da descendência de Maria, né? Então eu não sei se isso significa que na realidade a descendência de Jesus não é contada nem por Maria, mas por José, embora o Senhor Jesus nasceu de Maria, né, pelo Espírito, gerado do Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo. Então o maior ensinamento que fica é que o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus, né? Ele era ali o próprio Deus e hoje é na pessoa do Espírito Santo, né? Que hoje ele já não está mais em carne conosco, mas quem está é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, mas você vê que o Espírito Santo não é para o mundo, não é? O Espírito Santo é para quem? Para aqueles que obedecem a Deus, né? Então quem quer o Espírito Santo perto, né? O próprio Deus perto, né? O próprio Senhor Jesus perto, né? Tem que obedecer ao que Deus diz, né? Cada um segundo o que sabe, né? Conforme a própria consciência, né? Aqueles que querem receber dentro de si o Espírito de Deus.